O tema da mensagem de hoje é improváveis. Eu quero falar sobre improváveis de Deus. Quantos aqui se sentem improváveis diante de tudo que estão vivendo? Levante a mão. Ok, o restante já sabia que era incrível, né? Você já sabia. Eu nasci para ser incrível. Eu sou extraordinário, eu sou fora da média. Tenho um amigo que durante um período enfrentou um momento difícil, porque um dia, no meio de um lapso, no meio de um culto, ele falou: Deus, quando me fez, Ele me fez acima da média. Alguém lembra disso? 6 pessoas lembram disso. Ok, o tempo passou e esse amigo, ele já veio aqui, inclusive ministrou aqui. Deus restaurou a história dele, mas eu lembro que aquele termo, durante um tempo, ele foi muito usado quando a gente falava sobre alguém que tinha uma medida elevada a respeito de si mesmo. A verdade, irmão, é que todos nós, segundo as nossas perspectivas, somos improváveis. A gente, se estiver em Deus, sempre vai viver mais do que imaginou que viveria, mais do que pediu para Ele ou pensou que poderia. Se estivermos em Deus, sempre viveremos algo que é superior ao ambiente que estamos, ao lugar de que viemos, à família que fazemos parte, porque Deus é poderoso para fazer. Isso é um princípio. Infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que em nós atua. Deus é poderoso para fazer mais do que a sua criação conseguiu um dia imaginar. Porque qual seria a glória de um Deus que se limita aos nossos pedidos ou às nossas expectativas? A verdade é que quando as nossas listas se esgotam, as listas de Deus começam. A verdade é que quando a gente acha que já viu de tudo, Deus nos leva para um lugar mais alto e Ele nos revela que a gente ainda não viu nada. Alguém comigo aqui? A verdade é que quando a gente acha que já sabe demais, quando a gente acha que tem demais, quando a gente acha que pode demais, o grande Eu Sou revela que tudo que temos, sabemos, vivemos, não se compara com aquilo que Ele reservou para aqueles que estão mergulhados completamente nele. Tem uma historinha, inclusive, que ela é quase infantil, mas ela é muito didática e ela fala exatamente sobre essa relação entre os nossos limites, a forma como a gente enxerga aquilo que é o final da nossa história, o limite, o topo da nossa história. Reza a lenda que um dia tinham 2 pintinhos conversando entre si e eles estavam dizendo assim: eu sei onde é o fim do mundo, eu descobri onde é o fim do mundo. E aí outro pintinho, que era um pouquinho mais novo, falou: cara, impossível, como é que você sabe onde é o fim do mundo? Cara, eu vi as galinhas conversando, e aí eu fui até lá e eu sei onde é o fim do mundo. Você quer saber onde é o fim do mundo? Ele falou: quero, vem cá que eu te mostro. Aí eles foram até a cerca, e aí ele mostrou a última montanha que era possível ver lá no final. E ele falou: tá vendo aquela montanha lá no final? Aí o pintinho falou: tô. Ali é o fim do mundo. Aí veio um galo que estava ouvindo a conversa entre eles e falou assim: vocês não sabem de nada, vocês querem saber onde é o fim do mundo? Aí ele falou: quero, então sobe aqui nas minhas costas. Aí subiram nas costas do galo, foram para um lugar ainda mais alto naquela cerca. Ele falou: tá vendo aquela montanha depois daquela ali? Ali é o fim do mundo. Sabe, essa historinha, ela fala a respeito de estabelecermos aquilo que os nossos olhos conseguem ver como o limite daquilo que é possível existir. Os nossos olhos não podem ser um aferidor daquilo que é o teto, daquilo que Deus está fazendo. Os nossos olhos não são limitadores, os nossos olhos enxergam até parte, mas existe um Deus que olha tudo de cima para baixo, que passeia na eternidade, que trata passado, presente e futuro como se fossem uma só coisa, que não é surpreendido por nenhuma nova estação, que já estabeleceu tudo que existe quando nada existia, e é Ele quem vai definir qual é o limite da tua história. Então, se você quer viver por fé, precisa tirar dos seus olhos naturais o lugar de governo e estabelecer uma expectativa sobrenatural a partir do governo de Deus. Porque os nossos olhos não viram, os nossos ouvidos não ouviram, não penetrou no nosso coração aquilo que Deus tem preparado para nós. Mas a palavra de Deus diz que Ele já o revelou por meio do seu Espírito. Quando a gente lê esse texto, muita gente acha que Deus vai deixar oculto para sempre aquilo que Ele tem preparado para nós. Alguém está comigo aqui? Diga amém. A gente acha que Deus vai deixar oculto para sempre. Os meus olhos não viram, os meus ouvidos não ouviram, não penetrou no meu coração aquilo que Deus tem preparado para mim. Logo, eu vou vivendo e tem coisas que eu nunca vou saber. Mas não é assim que termina esse texto. A palavra de Deus diz: os nossos olhos não viram, os nossos ouvidos não ouviram, não penetrou no coração do homem, mas o Espírito
o revelou, mas Deus o revelou por meio do seu Espírito. O que a palavra de Deus está dizendo é que os planos de Deus não dá para você acessá-los, enxergá-los ou compreendê-los de forma natural. Não é através do que você vê, não é através do que você ouve, não é através do que você sente. É através daquilo que Deus fala. Se você quer saber a respeito do teu futuro, você precisa acessar através do Espírito Santo de Deus. Qual é a próxima estação? O que o Senhor tem preparado para mim? Como será 2024? O que o Senhor desenhou para a próxima década? O que o Senhor tem para os meus filhos? Qual o seu projeto para a minha casa? Porque os meus olhos não viram, os meus ouvidos não ouviram, ainda não penetrou no meu coração, mas eu sei que o Senhor já revelou por meio do seu Espírito. Vamos, alguém aqui nessa manhã? O homem natural discerne coisas naturais, mas o homem espiritual discerne coisas espirituais. Se estamos debaixo de uma palavra de Deus, se estamos debaixo do governo de Deus, se estamos debaixo de uma construção dos céus, precisamos ouvir o que os céus estão dizendo a respeito dos nossos próximos dias. Como igreja, a gente nomeia cada ano. 2023, o ano das portas abertas. 2022, alguém lembra qual que foi a palavra de 2022? O ano da vitória. 2024 será o ano da compaixão. 2025, eu não sei qual que é o ano, mas pode ser o ano do milagre, eu não sei. Agora entenda algo, como igreja, buscamos em Deus uma direção e profetizamos sobre esse novo ano. Mas para a jornada pessoal de cada um, o seu ano tem um nome específico, os seus meses têm graças específicas, a tua jornada vai ser marcada por milagres específicos. E a nossa responsabilidade como criação é acessar aquilo que está sendo preparado para nós pelo Criador. O Criador, ele estabelece e a criação descobre. Tem uma frase do Rick Warren, do Uma Vida com Propósito. Ele diz que não foi dada ao homem a capacidade de produzir ondas, mas foi dada ao homem a possibilidade de surfar elas. Ele faz esse paralelo com o avivamento. Ele diz que a criação não tem como gerar ondas de avivamento, mas a criação pode percebê-las e se mover em meio a elas. Sabe, às vezes a gente acha que começaremos algo, quando na verdade Deus está começando algo novo todos os dias. Precisamos perceber e nos mover. Vamos, alguém aqui nessa manhã? Parece que eu perdi a hora, mas tem gente que está dormindo mais do que eu. A palavra de Deus está dizendo, olha, tem coisas que eu já estou fazendo, vocês não percebem? Deus está dizendo para alguém nessa manhã, veja, eu estou fazendo uma coisa nova. Deus está fazendo uma coisa nova. Mas como nós vamos perceber o novo de Deus? Como acessaremos o novo de Deus? Através do Espírito. O que você vai viver, irmão, não está ligado à tua capacidade intelectual, não está ligado à tua geografia, não está ligado ao lugar de onde você veio, não está ligado às suas características. Um homem de Deus vive promessas de Deus, porque Deus desejou fazer aquilo que você não poderia pedir, aquilo que está além do seu limite de imaginação. Eu jamais pensaria pedir para Deus aquilo que eu vivo nos dias de hoje. Aos 17 anos, quando Deus entrou na minha história, eu cursava educação física, eu sonhava em me tornar promotor de eventos, eu fazia eventos com bebida liberada, eu estava quase casando com uma mulher 10 anos mais velha que já tinha um filho e que estava recém-divorciada para a gente ficar junto. Minha vida era um caos, os meus planos eram um lixo, a minha mentalidade era reduzida, os meus pensamentos eram da terra, eu era completamente carnal. Mas Deus, quando me encontrou naquele dia, caído, frustrado, completamente perdido, Ele falou, filho, quando o seu limite se estabelece, o meu limite começa. É isso que você tem para você? Eu vou dizer o que eu tenho para você. Eu tenho para você uma família saudável, eu tenho para você filhos que serão milagres, eu tenho para você um chamado, você vai tocar multidões, eu tenho para você um chamado de plantação de igrejas, eu vou te usar de forma profética, apostólica, você vai tocar pessoas e elas serão curadas, porque eu tenho algo para você que antecede a tua existência. Os seus sonhos são como nada comparados aos meus. Seus projetos são como nada comparados aos meus projetos. É como Paulo diz, que eu sonhava comparado àquilo que Deus tem para nós, é como esterco. Ele compara os seus sonhos e as suas projeções de futuro como esterco.
comparados àquilo que Deus havia preparado para ele. Eu quero que a gente entenda isso, e eu quero que a gente comece a mensagem de hoje a partir desse entendimento. Por mais criativo que eu seja, o limite das minhas expectativas sempre vai ser inferior àquilo que Deus já preparou para mim. Você crê nisso? Diga amém. Você pode levantar suas mãos no seu lugar e declarar com autoridade. Diga: eu sei que os pensamentos de Deus são mais altos que os meus. Diga: eu sei que os planos de Deus são melhores que os meus. Diga: por isso hoje, profeticamente, eu abro mão da minha vontade e eu me abro para viver a vontade de Deus. Declare com autoridade. Diga: eu e a minha casa viveremos cada palavra que o Senhor liberou, em nome de Jesus. Se você crê nisso, irmão, será que alguém pode, pelo amor de Deus, fazer barulho? Vamos lá, Goinha. Tem um incendiário aqui nessa manhã. Aleluia. O princípio básico que precisamos entender sobre a relação entre Deus e a criação é que em todo tempo Deus está olhando para você. Fala para quem está do seu lado: Deus está olhando para você. Deus viu você, Deus vê você, Deus conhece você. Deus não vê como o homem vê. É por isso que Ele pode ver um homem quebrado e ainda assim Ele consegue enxergar além dos seus traumas, das suas falhas. É por isso que Ele vê um homem perdido e Ele consegue ver além do seu momento de crise. Porque só quem te fez completo sabe o que está faltando quando te vê em cacos. Deus olha para a gente e Ele percebe os buracos que a gente tem, existenciais, emocionais, buracos no nosso caráter, buracos na nossa alma. Por quê? Porque quando Ele te fez completo. Então Ele compara a tua versão original e a tua versão atual, e é muito fácil identificar o que está faltando. Quem te fez completo. Quem te fez perfeito. E tudo que Ele quer é te trazer de volta para esse plano original. Sabe, não existe um plano B debaixo dos céus. A redenção não é um plano B. A redenção é o resgate de um plano A. É trazer de volta a criação para o plano original de Deus. Os caminhos de Deus não são um plano B. Não é porque o plano A deu errado que Deus está estabelecendo atalhos. Não. Tudo que Deus faz é sempre levar a criação para o seu lugar original. O lugar que Deus preparou para você é perfeito. Os planos que o Senhor tem para você são perfeitos. A riqueza que o Senhor tem para você não acrescenta dores. A paz que Deus nos dá não dá como o mundo dá. Deus tem planos perfeitos, e mesmo quando a gente é imperfeito, se a gente se lançar na vontade dEle, nós viveremos aquilo que homem natural nenhum viveria. Como explicar o que Paulo viveu, se tornando um plantador de igrejas, alguém que era um perseguidor delas? Como explicar o que Pedro viveu, um homem que fedia peixes, foi chamado por Jesus para se tornar o apóstolo de uma igreja primitiva, gloriosa, disruptiva, cercada de milagres, de sinais e de maravilhas? Como explicar o que José viveu, um menino mimado pelo seu pai, que era preferido entre os seus irmãos, que tudo que tinha de mais glorioso era uma capa colorida que recebeu de presente, se tornar o governador do Egito, governar no meio do caos, estabelecer paz no meio de uma crise? Irmão, como explicar o que Deus fez com o seu pastor? Alguém que até os 17 anos era completamente resistente a igrejas, que não gostava de evangélicos, que tinha repúdio a pastores, se tornar agora alguém que pastoreia pastores, consagra os seus pais ao ministério pastoral. O que Deus está dizendo desde o primeiro dia até o último dia da face da terra é: veja, eu estou fazendo uma coisa nova. Vocês não percebem? Não me importa o teu passado, eu estou pronto para estabelecer um novo futuro para você. Se você crer e não duvidar, se você se arrepender, eu estou pronto para fazer algo novo sobre você e sobre a sua casa. E é isso que eu amo no Evangelho. Mesmo conhecendo os erros do nosso passado, Deus não abortou o nosso futuro. Deus não usa homens, Deus não inspira homens, Deus não prospera homens, porque a jornada dele justificou o que Deus queria fazer. Não. Deus faz todas essas coisas porque a gente em algum momento abre mão do controle. Assim como a independência gera queda, a dependência gera milagres.
Pega isso aqui, eu vou falar isso aqui de novo, em nome de Jesus. Joe, vamos comigo, lindão. Assim como a independência é o princípio da queda, a dependência gera milagres. Você pode ver que todo homem usado por Deus é alguém completamente dependente de Deus. Se o Senhor não fizer, eu não faço. Se o Senhor não falar, eu não me movo. Se o Senhor não me disser, eu não tenho nenhuma opinião para dar. Agora, se o Senhor falar, tanto faz o que outros pensam, o que dizem. Se o Senhor abrir, tanto faz a quantidade de gigantes que me resistem, eu entrarei com ousadia nas portas que o Senhor abriu. E as portas que Ele abre, ninguém fecha. Agora, eu não vou forçar mais portas, porque as portas que Deus fecha, ninguém abre. Eu sei que o Senhor sabe o que é melhor para mim. A vontade dele é boa, agradável e perfeita. Ele tem para mim caminhos de paz. Ele prepara uma mesa para mim na presença dos meus inimigos. E Ele me honra, ungindo a minha cabeça com óleo. O meu cálice faz transbordar. Mesmo que eu ande por vales de sombra e morte, mal nenhum eu temerei, porque Tu, Senhor, estás comigo. A Tua vara e o Teu cajado me consolam. O Senhor é um bom pastor e de nada eu terei falta. O Senhor me leva mansamente em águas tranquilas. O Senhor me faz repousar em pastos verdejantes. O Senhor tem para mim aquilo que a estação não tem. Em tempos de seca nós não passaremos fome. Em tempos de crise nós permaneceremos em paz. Em tempos de falta nada vai faltar sobre a nossa casa, porque a nossa provisão não vem da terra, a nossa provisão vem dos céus. A nossa paz, ela não depende da terra. Nossa paz foi estabelecida pelo Deus que fez os céus e a terra. Os nossos olhos não estão firmados naquilo que é transitório, momentâneo. Não, os nossos olhos estão firmados no autor e no consumador da nossa fé, naquele que não muda, naquele que não se arrepende daquilo que prometeu, naquele que não tem em si variação de humor, de caráter, de conduta, naquele que é o mesmo ontem, hoje e para sempre. E eu sei que os meus olhos verão os cumprimentos da palavra de Deus, se eu crer e não duvidar, se eu não me comparar, se eu não desistir, se eu não desanimar, certamente vai acontecer tudo aquilo que o Senhor declarou que aconteceria. Alguém crê nisso aqui? Pelo amor de Deus, aleluia, aleluia. Se for para Jesus, você pode fazer melhor, irmão. Aleluia. Deus está olhando para você. Fala para quem está do seu lado: Deus está olhando para você. E é isso que eu amo na história de alguns heróis da fé. Deus viu Gideão no meio de um lagar. Ele estava escondido, mas o anjo do Senhor foi até ele e o chamou, mesmo enquanto ele se escondia. Deus viu Davi no meio do pasto. Mandaram chamar todos os filhos, mas o pai de Davi não cogitou que Davi seria uma opção viável. Então naquele dia todos foram convocados, menos aquele que Deus convocou. Bom, pega isso aqui em nome de Jesus. Quando Deus quer chamar você, usar você, ungir você, mesmo que ninguém cogite você, se é você que Deus chamou, em algum momento fique em paz, Deus vai mandar te chamar. Porque às vezes a gente acha que uma resistência natural pode impedir aquilo que o Deus sobrenatural deseja fazer sobre um homem de Deus. Quantas vezes homens me resistiram, me boicotaram, em alguns momentos tentaram fechar portas, tentaram apagar possibilidades, queimar pontes. E eu imagino Deus na sua soberania, olhando de cima, a força do braço de homens tentando anular aquilo que o próprio Deus disse que faria. Irmão, Deus é soberano. Se Deus tem para você um caminho e você precisa passar por uma ponte, alguém queimou a ponte, você vai caminhar com Jesus sobre as águas. Se Ele quer te levar para um palácio e de alguma forma não é possível de forma natural, Ele pode até permitir que te vendam e que em algum momento você seja usado para abençoar Faraó. Mas se o teu destino final é governo, você vai governar. Alguém comigo aqui? Se o teu destino final é reino, você vai reinar. Se o teu destino final é prosperidade, você vai prosperar. Você só precisa tirar os seus olhos daquilo que é natural. Você só precisa não se preocupar com aquilo que estão dizendo, falando, fazendo, porque Deus está cuidando de você. A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e caminham segundo o seu propósito. Então Davi está lá, ele foi esquecido pelo pai, mas não foi esquecido por Deus. Ele não foi chamado pelo pai, mas ele foi chamado por Deus.
Ele foi deixado de fora daquela reunião, mas ele não foi deixado de fora dos planos de Deus. Então Deus viu Davi no meio do pasto. Deus viu José no meio da prisão. Para muitos que conheciam a história de José, a história dele tinha finalizado ali. Não tinha mais possibilidade dele se tornar nada além de escravo. Escravizado, humilhado, esquecido, subjugado. Mas no meio do seu cárcere, no meio do seu pior momento, Deus olha para José e Deus manda chamar José. Lembra de Pedro, quando Pedro negou Jesus? 3 vezes negou Jesus, fugiu, volta a fazer o que fazia antes de conhecer Jesus, que é isso que a gente faz quando a gente tropeça muitas vezes. Ao invés de a gente se arrepender, a gente volta a fazer o que fazia antes de conhecer Jesus. E cuidado, irmão, porque você vai perceber que tem muita gente que não vai seguir você num caminho de milagres, mas vai acompanhar você num caminho natural. Quando Pedro vai andar sobre as águas, é o único discípulo que tem coragem de tirar o pé do barco e caminhar até Jesus. Mas quando ele se frustra, se perde, volta a pescar, vários vão voltar a pescar com ele. É nesse lugar que Jesus vai até Pedro e fala o que falou na primeira vez. No mesmo ambiente, no mesmo tipo de milagre, a mesma dinâmica. Jesus fala para ele como se estivesse dizendo: Pedro, você pode até ter desistido de mim, mas eu vim aqui para lembrar você que eu não desisti de você. Você pode ter aberto mão dos meus planos, mas eu vim aqui te lembrar que eu não abri mão de você. Você pode ter esquecido o que eu falei com você na primeira vez, mas eu vim aqui te lembrar que eu não esqueci o que eu falei para você. Pedro foge de Jesus, mas Jesus vai até Pedro dizer: ainda está de pé o que eu profetizei a teu respeito. Tá alguém comigo aqui? Sabe, Deus viu José no meio de uma prisão, Deus viu Davi no meio do pasto, Deus viu Gideão no meio do lagar. E eu vim aqui declarar em nome de Jesus que em 2023, no meio de uma igreja evangélica em São Paulo, Deus está aqui usando um homem para lembrar que Ele vê você, Ele conhece você, Ele sabe o que preparou para você. Foi Ele quem escreveu o teu futuro quando nada existia. E o convite de Deus para nós é: para de esperar de coisas naturais um respaldo para você crer que vai acontecer algo glorioso. Tem muita gente que ouve as nossas pregações e a gente declarando que esse ano já é o melhor ano da nossa vida, e tem muita gente que fica em crise. Eu já recebi várias mensagens de pessoas em crise com a nossa expectativa sobrenatural. Eu lembro de uma mensagem que me marcou, eu lembro até hoje. A pessoa disse assim: esse evangelho açucarado que você prega faz com que pessoas acreditem que o amanhã vai ser melhor do que hoje, ou que o futuro vai ser melhor do que o que a gente está vivendo, mas isso não é verdade para todo mundo. Eu falei: irmão, isso não é um evangelho açucarado, isso é o evangelho do Deus do impossível. Porque é incoerente crermos num Deus que ressuscita mortos, mas não cremos que Deus pode ressuscitar sonhos. É incoerente cremos que Deus fez o homem passear sobre as águas, mas duvidamos da capacidade de Deus nos fazer passear sobre os nossos inimigos. Todas as coisas foram estabelecidas debaixo dos nossos pés, sejam principados ou potestades, sejam crises ou ansiedade, sejam pensamentos de morte ou depressão, seja o que for que se levante entre você e aquilo que Deus preparou para você, pelo poder do nome de Jesus, todas essas coisas já foram colocadas debaixo dos nossos pés. Alguém comigo aqui? A palavra de Deus diz: os nossos inimigos virão contra nós por um caminho, mas por 7 caminhos eles fugirão. Serão reduzidos a nada os inimigos de Deus. Isso não é uma confissão positivista, isso é uma confissão de fé. Os reformados vão dizer que isso é positivismo. Você acredita que uma palavra que você libera pode afetar a soberania de Deus? Tem um amigo que eu amo e a teologia dele está cada vez mais esvaziada de poder sobrenatural, porque ele acredita que não há nada que a gente faça que possa gerar uma nova realidade debaixo dos céus. Tudo já foi estabelecido, a gente não tem nenhuma interferência ou influência, poder ou autoridade. Se você me perguntar: André, você acredita que uma oração sua fere a soberania de Deus a ponto de mudar os planos de Deus? Não, eu não acredito. Seria um pecado acreditar assim. Mas eu acredito que a partir do momento que eu fui enxertado em Deus, o meu coração passa a bater na batida do coração de Deus, e aquilo que eu profetizo para que aconteça é uma expressão da vontade de Deus. Ou seja, tudo que eu declaro que vai acontecer
Deus tem prazer naquilo, porque Ele declararia a mesma coisa. Eu me tornei uma expressão de quem Ele é. Por isso que João disse: se vocês permanecerem em mim, as minhas palavras permanecerem em vocês, me pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Porque se você permanecer em Deus e as palavras de Deus permanecerem em você, o que você vai pedir já é uma expressão daquilo que Ele desejava te dar. Aquilo que você começa a desejar a viver já é uma expressão daquilo que o Senhor preparou para você. É por isso que quando estamos em Deus, o nosso coração se torna um coração alinhado com Deus. Aquilo que eu quero é o que Ele quer, aquilo que eu desejo é o que Ele deseja, aquilo que eu peço é o que Ele já quer me dar. Alguém aqui comigo, pelo amor de Deus, diga amém. Então levante suas mãos em nome de Jesus, declare com autoridade, diga: o meu coração, diga, está plantado em Deus. Diga: e tudo que eu profetizarei, diga, é uma expressão daquilo que Deus já disse a meu respeito. Declaro com autoridade, diga: eu sou quem Ele diz que eu sou. Eu tenho o que Ele diz que eu tenho. Diga: eu posso o que Ele diz que eu posso. E eu vou viver cada palavra que Ele declarou que eu viveria. Diga: nenhuma delas será esquecida. Nenhum dos planos de Deus será frustrado. Declara: eu e a minha casa vamos viver ainda esse ano o início do maior romper da nossa história, em nome de Jesus. Se você crê nisso, irmão, você pode dar um brado de liberdade no seu lugar. Aleluia, aleluia, aleluia. Deus viu você. Alguém pode declarar isso? Diga: Deus está me vendo agora. Você lembra do milagre da multiplicação? Naquele dia, eu acredito que muita gente tinha algo para comer, mas um menino entra na história porque ele foi o único disposto a entregar o que tinha. O milagre da multiplicação a gente poderia ver de várias perspectivas. Muitas vezes a gente está impactado com o fato de Deus multiplicar pouco e fazer pouco virar muito, quando na verdade tudo que existe Deus fez a partir do nada. Do nada, tudo que existe se estabeleceu. Então o Deus que fez tudo que existe quando nada existia, fazer 5 pães e 2 peixinhos se multiplicarem, não é tão difícil. Agora, o que é interessante nesse dia é o fato de um menino ter um coração mais liberal para compartilhar o que tinha do que toda uma multidão. Eu não sei você, mas eu não acredito que ele era o único que tinha algo para comer. Mas eu tenho certeza, porque isso entrou para a história, que ele foi o único disposto a compartilhar o que tinha. Alguém está comigo? Diga amém. E naquele dia, um menino entra na história. Igreja, olha para mim, pega isso aqui. Pastor, por que você parou nesse lado do palco? Porque o ar-condicionado está uma delícia aqui, irmão. Produção, vamos botar um ar-condicionado aqui no meio e botar essa televisão no cantinho? Me ajudar? Não, estou falando sério, anota isso aí, por favor, porque o verão está chegando. Ajuda o pastor, cara, está muito bom isso aqui. Amém, gente? Vocês estão felizes ainda? Naquele dia, Diniz, um menino entra na história, porque ele disponibilizou o que tinha para que fosse matéria-prima para o milagre que Jesus faria. Mas sabe o que eu acho poderoso? É que aquele menino naquele dia nem havia sido contado naquela multidão. Quando a palavra fala sobre milhares de homens naquele dia, alguns historiadores, alguns teólogos acreditam que esse número pode ser 3 vezes maior, talvez 4 vezes maior. Por quê? Porque eles não contavam com mulheres e crianças. Então, naquela época, quando a Bíblia relata, por exemplo, que tinham 1000 homens, eram 1000 homens, fora mulheres e crianças. Quando a Bíblia fala que tinham 10.000 homens, eram 10.000 homens, fora mulheres e crianças. Irmão, homens não contaram com aquele menino naquele dia. Ele não fazia parte da contagem, ele não fazia parte da lista. Mas alguém fora da lista de homens entrou na história do Filho de Deus. Alguém é lembrado a partir dos evangelhos, mesmo que homens não estivessem cogitando a sua presença. Irmão, guarda isso aqui em nome de Jesus. Homens podem não contar com você, mas Deus está contando. Homens podem não acreditar no que você carrega, mas o Deus que depositou em você o que depositou, Ele acredita. Ele sabe o que você carrega, porque foi Ele quem te deu o que você carrega. Eu lembro que algum tempo atrás eu compartilhei algo aqui que eu vivi com a Céci. Hoje está vivendo um tempo bom, Deus tem aberto portas, Deus tem cuidado da gente. Mas já houve épocas em que a gente literalmente tinha que vender o almoço para comprar a janta. Alguém já passou perrengue assim, gente? Amém? 6 pessoas, vocês são muito prósperos, meu Deus do céu. Metade aqui nunca perdeu a hora, nunca passou perrengue, vocês são lords. Alguém já passou perrengue aqui, gente?
Teve gente que não levantou e falou: pastor, você perguntou se já passou. Eu não levantei porque eu estou passando. Alguém passando perrengue aqui, levanta a mão, por favor. Ok. Eu lembro de épocas em que eu tinha que quebrar o cofre da SESI para usar o dinheiro que tinha guardado lá. Agora, por que eu quebrava o cofrinho da SESI em alguns momentos de crise? Eu sabia que tinha dinheiro lá. E por que eu sabia que tinha recurso lá? Porque fui eu quem coloquei. Por que Deus tem expectativas em relação àquilo que nos prometeu? Porque foi Ele quem depositou em você tudo que você carrega. Então quando você fala assim, eu não consigo, Ele fala, consegue, eu sei o que eu coloquei em você. Existe algo poderoso dentro de você, só precisa ser ativado. Senhor, eu não consigo. Não, você consegue. Eu sei o que eu desenhei a teu respeito, eu sei o que eu já falei sobre o teu futuro. Alguém comigo aqui? Só quem depositou em você algo eterno sabe o que ecoa na eternidade a teu respeito. Só quem chamou você sabe o chamado que fez quando te desenhou, quando te estabeleceu. Deus está olhando para você. Você pode declarar isso? Diga: Deus está olhando para mim. 2 Coríntios 12:9 diz assim: mas Ele me disse, a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto eu me gloriarei ainda mais alegremente nas minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, eu me regozijo nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que eu sou forte. Alguém pode dizer glória a Deus por isso? Uma coisa importante para a gente entender sobre esse conceito é que Deus não se torna forte quando eu sou fraco. Não é a minha fraqueza que define a força de Deus, mas Deus se revela forte quando eu me entendo fraco. O meu nível de consciência em relação a não ter, não saber, não poder, faz com que eu possa acessar o Deus que pode todas as coisas, que sabe de todas as coisas e que faz todas as coisas. Jesus, ele diz assim: eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes, porque os sãos não precisam de médico. Você acredita que alguém não precisaria daquilo que Jesus carrega? Sim ou não? Não. Você acredita que alguém não era dependente da redenção que Jesus veio estabelecer? Então por que ele diz que ele não veio para os sãos? Os sãos não precisam de médico. Jesus não está dizendo que existem alguns homens que não precisam do que ele carrega, mas o que ele está dizendo é que se você não percebe que precisa o que ele carrega, você não pode acessar o que ele carrega. O princípio do milagre começa sempre por vulnerabilidade e reconhecimento. Quando o homem caído percebe que está caído, então o caminho se revela para ele com uma nova história. Quando o homem fraco se percebe fraco, então o Deus forte se revela forte. Quando o homem limitado se percebe limitado, então um Deus ilimitado se revela ilimitado. Então a palavra de Deus está dizendo que quando nós percebemos, entendemos que somos fracos, Deus então se revela forte. Agora, se você se acha forte, Deus não vai acrescentar aquilo que você acredita que já tem. Você sabe o que é melhor para você? Então viva os teus sonhos. Eu não vou nem compartilhar os meus. Você acha que você é forte demais? Então vai nessa tua força. Eu não vou nem te abençoar com a minha. Você acha que você pode todas as coisas? Então tente todas as coisas na força do teu braço. Eu não vou revelar todas as coisas que você pode a partir de mim. Agora, um homem quebrantado não. A Bíblia diz que um coração quebrantado o Senhor não rejeita. Por isso que Deus ama um coração como o coração de Davi, que se humilha, que se rasga, que busca, que clama. A Bíblia diz: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e insondáveis que não sabes. Então quando a gente fala: Senhor, eu não posso, me ajuda, me socorre, Ele se revela como grande eu sou. Filho, eu posso, descansa em mim. Pai, eu não sei. A Bíblia diz que Deus dá sabedoria livremente àqueles que pedem. Filho, eu sei, então receba a sabedoria do alto. Pai, eu não consigo. Filho, eu sei que você não consegue, mas comigo você pode todas as coisas, porque eu te fortaleço. Então entende isso, igreja. Deus não se torna forte quando a gente se torna fraco. Deus se revela forte quando a gente percebe, entende que é fraco. Quando você diz eu não posso,
Ele se revela como aquele que pode. Quando você diz eu não consigo, Ele se revela como aquele que pode. Quando você diz eu não tenho, Ele se revela como aquele que pode. Nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Alguém pode dizer glória a Deus por isso? Sabe outra coisa que eu amo sobre o conceito de improváveis? É que nós sempre seremos improváveis aos olhos dos homens, mas nunca somos improváveis aos olhos de Deus. Eu lembro de uma vez, Diniz, que eu estava num tempo secreto com Deus e eu estava muito quebrantado, relembrando tudo que Deus estava fazendo naquela estação. E eu falei: Deus, é surreal o que eu estou vivendo, é surreal o que a gente está vivendo, é surreal o que o Senhor está fazendo, é surreal os portos que o Senhor está abrindo. Deus, eu sou improvável. Eu estava me humilhando. Deus, eu sou improvável, eu sou improvável. O Senhor me chamou, o Senhor me tirou do nada, eu sou improvável. E Deus me fez uma pergunta que mudou para sempre a minha história. Ele disse assim: filho, você é improvável aos olhos de quem? Porque tudo que você está vivendo hoje, eu já havia preparado para você. Você é improvável aos olhos de quem te via de forma natural, mas o que você está vivendo não é improvável para quem já desenhou toda a sua história. Guarda isso aqui. Davi ser ungido rei é improvável para os seus irmãos, mas não foi improvável para Deus. Deus viu o coração de Davi, Deus viu o coração dos irmãos, e era muito óbvio usar quem ele usou para fazer o que ele fez. José era improvável aos olhos dos seus irmãos. Por quê? Porque na mente dele eles haviam cancelado qualquer projeção de Deus a respeito do seu irmão. Porque eles venderam, é como se eles dissessem: não tem mais como acontecer qualquer promessa que Deus possa ter estabelecido sobre eles. Mas por mais que fosse improvável para os seus irmãos, José ressurgir das cinzas não era improvável para o Deus que desenhou toda a sua história. Era improvável para a família de Abraão imaginar que em algum momento ele se tornaria importante, quando ele abriu mão de toda a base de segurança para ir em busca de um lugar que ele nem sabia qual era. Mas não era improvável para o Deus que havia chamado Abraão para se tornar pai de multidões e pai da fé. Eu não sei o que você carrega hoje, eu não sei os sonhos que você tem, mas eu quero declarar em nome de Jesus que se você se posicionar, se você crer e não duvidar, aquilo que você vai viver é improvável aos olhos até de quem te gerou, mas não é improvável aos olhos do Deus que te fez. Deus já estabeleceu cada palavra a teu respeito. Deus já desenhou cada uma das estações que vamos acessar. Deus tem palavras de paz e não de mal. Deus tem pensamentos de vida e não de morte. Deus tem caminhos mais altos. Deus tem para nós riquezas que não acrescentam dores. Deus tem para nós uma paz que excede todo entendimento. O Senhor vai fazer aquilo que os nossos olhos não viram, aquilo que os nossos ouvidos não ouviram. Vamos, alguém? Aquilo que ainda não penetrou no nosso coração. É exatamente isso que o Senhor tem preparado para aqueles que creem. É exatamente isso que o Senhor tem preparado para a sua igreja. Uma igreja gloriosa que vive de milagres em milagres. Uma igreja gloriosa que caminha de glória em glória. Uma igreja que todos os dias é surpreendida pelo poder do grande eu sou. Uma igreja que quando o mar está diante dela, Deus abre o mar para passar ou caminha sobre o mar com ele. Uma igreja que mesmo em meio a desertos, o alimento nunca falta. Ele desce do céu, ele rasteja sobre a terra, ele vem de onde tiver que vir, mas não vamos passar necessidade se dependemos do grande eu sou. Filipenses 4,19 nos garante: o Senhor suprirá todas as nossas necessidades segundo as suas riquezas em glória. Não há falta nele, não há medo nele. O verdadeiro amor lança fora todo medo, toda dúvida, toda inquietação, toda ansiedade. A nossa alma está ancorada em uma certeza: o Deus que fez os céus e a terra também desenhou a minha história. Não há nada que fuja do controle dele. A sua soberania é perfeita, a sua vontade é boa, perfeita e agradável. E por mais que homens não consigam crer naquilo que nós carregamos, o Deus que depositou sabe o que a gente carrega. Você pode declarar isso? Diga: eu sei que o meu amanhã vai ser melhor que hoje. Diga: porque Deus está no meu futuro, esperando a minha família chegar. Você pode declarar isso com autoridade? Diga: Deus já está no meu futuro. Diga: Deus sabe de todas as coisas, e nele eu posso todas as coisas também. Alguém crê nisso aqui? Diga amém. Se for para Jesus, você pode fazer melhor, irmão. Aleluia. Salmo 139 diz assim: Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto, e de longe percebes meus pensamentos. Sabes muito bem quando trabalho e quando descanso, e todos os meus caminhos são bem conhecidos para o Senhor.
Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já conheces inteiramente. Tu me cercas por trás e pela frente, e pões a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais, está além do meu alcance. É tão elevado que eu não posso atingir. Para onde eu poderia escapar do teu espírito? Para onde eu poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali, a tua mão direita me guiará e me susterá. Mesmo que eu dissesse que as trevas me encobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para ti. A noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas são luz. Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. As tuas obras são maravilhosas. Disso eu tenho plena certeza. Os meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer um deles existir. Alguém pode dizer glória a Deus por isso? Esse último versículo, pode até deixar aqui na tela, por favor. Ele gera paz para muita gente, mas ele deixa muita gente em crise também. Quantas vezes eu já fui questionado sobre o livre-arbítrio, sobre essa relação entre o livre-arbítrio e a soberania de Deus. Como que Deus estabeleceu todas as coisas para mim e ainda assim eu tenho liberdade? Se tudo já está definido, tem pessoas que caem na graça justamente por ter um entendimento equivocado a respeito dela. Se tudo já está definido, eu posso ter a conduta que for, eu posso caminhar do jeito que for, e vai acontecer o que Deus já desenhou para que acontecesse. Mas o livre-arbítrio, ele funciona como alguém que embarcou num voo e tem um destino final determinado, mas a qualquer momento você pode pular pela porta de emergência e seguir um caminho paralelo. Se você estiver onde Deus te estabeleceu, se você fizer o que Deus te pediu para fazer, vai se cumprir o que Deus já desenhou a teu respeito. Mas temos liberdade de abortar os sonhos de Deus. Temos liberdade de não permanecer no lugar que o Senhor nos plantou. Temos liberdade de abrir mão das promessas de Deus. Se nós permanecermos no lugar que o Senhor nos plantou, vai acontecer aquilo que o Senhor já preparou para nós. Olha o que a palavra de Deus diz, Salmo 139:16: os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer um deles existir. É por isso que a igreja de Jesus não tem sentido caminhar de forma ansiosa. A ansiedade nada mais é do que uma preocupação em relação ao futuro. Estamos tão preocupados em relação ao futuro que a gente começa a ficar ansioso no tempo presente. A ansiedade é uma expressão de dúvida, de inquietação, de insegurança. Mas se entendemos que Deus já está no nosso futuro, esperando a gente chegar, não há espaço para imaginarmos um futuro com Deus que seja pior do que a minha estação anterior. Irmão, toda nova estação que o Senhor te chama para viver, é o próprio Deus que vai te receber quando você chegar. E essa é a garantia de que o nosso amanhã vai ser melhor do que hoje. Eu não estou dizendo que vai ser mais fácil, eu não estou dizendo que todas as coisas vão acontecer no nosso tempo, mas eu preciso ter a firme convicção de que se o Senhor está na próxima estação que eu vou entrar, essa próxima estação vai ser marcada por sinais e maravilhas. Essa estação vai ser marcada por provisão sobrenatural. Por quê? Porque é isso que eu posso esperar de Deus, é isso que Ele carrega. Ele é o Deus da provisão, Ele é o Jeová Jireh, Ele é o Jeová Rafa, Ele é o Deus que cura, Ele é minha justiça, Ele é minha bandeira, Ele é minha confiança, Ele é o meu torre forte, Ele é o meu refúgio, Ele é minha fortaleza, Ele é minha garantia. É Ele quem fala a coisa a meu respeito quando ninguém ainda falava. É Ele quem tem pensamentos de paz mesmo que inimigos possam me cercar. É Ele quem me guarda, é Ele quem me protege. Eu estou escondido debaixo das suas asas. Então, se eu creio que Deus me chamou para uma nova estação, eu sei que o meu amanhã vai ser melhor que hoje. Por que, André? Porque o ano que vem vai ser melhor do que esse ano? Não, o ano que vem pode ser 10 vezes pior do que esse ano,
mas o Deus que está me esperando na próxima estação não mudou, o seu caráter não mudou, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Pai, Ele continua sendo Deus, Ele continua tendo provisão, Ele continua tendo graça, Ele continua tendo milagres. Há alguém comigo aqui, pelo amor de Deus? Improváveis aos olhos dos homens não são improváveis aos olhos de Deus. Deus já desenhou coisas a seu respeito. Não estava nos meus planos Alphaville até 2022, mas já fazia parte dos planos de Deus. Não estão nos meus planos os próximos 10 anos, mas já fazem parte dos planos de Deus. O Deus que já via a Cessi antes da Cessi nascer, o Deus que já conhecia o Ben antes do Ben nascer, o Deus que já se relacionava com a Chloe antes da Chloe nascer. É o Deus que fez o André antes do André nascer, é o Deus que gerou a Kézia antes da Kézia nascer. Quando uma família se estabelece, é uma expressão de um projeto de Deus que já existia. Deus viu você, Deus vê você. Pega isso aqui, irmão, em nome de Jesus. Deus viu você, Deus vê você. Agora, improváveis precisam aprender a lidar com dores de crescimento. Improváveis precisam lidar com indiferença. Todo improvável ele é subjugado. Todo improvável, em muitos momentos, ele é deixado de lado. Ele enfrenta momentos de invisibilidade. Ele enfrenta momentos de indiferença. Ele enfrenta momentos de comparação. Só que se você pegar uma semente, você vai perceber que a estação mais poderosa que uma semente vive é uma estação de invisibilidade. Quando a gente planta uma semente na terra e a gente não consegue mais enxergá-la, é nesse lugar que uma explosão vai acontecer. Tudo que acontece com uma floresta, um dia passou por uma estação de invisibilidade, quando aquilo tudo era apenas uma semente. Tudo que está sendo gerado em secreto, em algum momento se torna público. Tudo que Deus está falando com você quando ninguém ouve, em algum momento Ele vai falar a teu respeito para que todos possam ouvir. Jesus, quando é batizado, uma voz do alto diz: esse é o meu filho, em quem eu tenho o meu prazer. Aquilo que ele ouvia no seu íntimo, agora toda a criação ouve. Você está comigo? Diga amém. Então, entenda isso, ser o improvável de Deus significa enfrentar estações de indiferença na terra. Os irmãos de José não achavam o máximo os sonhos de José. Os irmãos de Davi não acharam o máximo a unção de Davi. A família de Abraão não achou o máximo o chamado de Abraão. Se você é o improvável, entenda, não são só flores. Existe uma graça sobrenatural sobre aqueles que decidem viver a vontade de Deus. Mas tudo se levanta para fazer você desistir daquilo que Deus chamou para viver. Enfrentaremos indiferença como Noé enfrentou. Uma das frases que eu mais amo: todos achavam Noé estúpido até as primeiras gotas de chuva caírem. Um homem louco construindo algo sem sentido, até que um dia aconteceu o que Deus disse que aconteceria. A gente vai ter que enfrentar indiferença como Noé, a gente vai ter que enfrentar injustiça como José, a gente vai ter que enfrentar levante como Davi. Em um momento Davi está tocando a harpa para que o rei durma, em outro momento ele está sendo perseguido pelo rei em meio a desertos. Improváveis não são livrados por Deus dos processos, mas são guardados por Deus no meio das batalhas. Deus não vai necessariamente te livrar de um deserto, mas Ele vai te livrar no deserto. Deus não vai necessariamente te livrar de uma tempestade, mas Ele vai te livrar na tempestade. Deus não vai necessariamente te livrar de um gigante, mas Ele vai te livrar na presença do gigante. Prováveis de Deus não são homens que são isentos das crises, dos processos. Não, pelo contrário. Deus sempre usa homens marcados para marcar. Deus sempre usa homens que foram feridos e sarados para sarar. Deus sempre usa homens que foram quebrados e restaurados para restaurar. Porque as suas cicatrizes te dão a autoridade para ministrar sobre o outro. Quando alguém estiver passando uma crise de qualquer tipo, você vai falar: olha para qualquer uma das minhas cicatrizes, elas expressam o que Deus fez na minha história, e elas são uma garantia de que Deus pode fazer na sua também. Você está quebrado financeiramente? Esse aqui foi o ano que eu quebrei, Deus mudou a minha história.
O Jeová Jireh entrou em cena. Ah, você está doente? Ó, esse aqui é o ano que eu quase morri. O Jeová Jireh entrou na minha história. O Jeová Rafá entrou na minha história. Esse aqui, você está com crise no casamento? Ó, esse ano aqui eu quase me divorciei. As nossas cicatrizes ferem a nossa estética, mas apontam para o nosso milagre. São memoriais de gratidão. Eu preguei sexta-feira agora em Fortaleza, no seminário do Espírito Santo, e eu ministrei cura no final. E foram tantas pessoas curadas, foram tantas mãos levantadas. E eu comecei a chamar pelo nome, pelo tipo de cura. Você que foi curado de tumor, levanta a mão. Foram mais de 7 pessoas que o tumor sumiu completamente na presença de Deus. Alguém pode dizer glória a Deus por isso? E aí eu fui chamando, você? Cadê? Aí a mulher procurava, não está mais aqui. Não procura, não está, sumiu, eu fui curada. Aí a outra pessoa, o que era? Um cisto, estava aqui, sumiu. Um tumor, estava aqui, sumiu. Aí daqui a pouco a gente foi audição. Você que foi curado de audição, levante a mão. Aí as pessoas levantavam. Você que foi curado de visão, a sua visão foi restaurada. Você passou a enxergar. Deus te deu clareza na tua visão. Você, aí pum, levantava as mãos. Por que eu estou dizendo isso, irmão? Porque a gente precisa entender que quando em algum momento fomos feridos e conhecemos a expressão de um Deus que cura, precisamos ter mais confiança e ousadia quando fomos ministrar a respeito das curas de Deus. Não é mais uma ideia a respeito do que Ele pode fazer. Eu sei porque Ele fez em mim. Todo improvável de Deus, eu preciso terminar essa mensagem. Uau, eu preciso mesmo terminar essa mensagem. Todo improvável de Deus, vocês são incríveis. Obrigado, gente. Vocês são maravilhosos. Agora que eu estou acordando, vai acabar, pastor? Me ajuda. Todo improvável de Deus foi marcado e até ferido em processo. Davi foi perseguido. Davi foi caluniado, Davi quase foi morto, José foi vendido, foi escravizado, foi humilhado. Todos os heróis da fé, eu poderia descrever cada um deles aqui, mas eu preciso que você entenda, olha para mim, irmão, que se você quer viver o que os improváveis de Deus viveram, você precisa estar pronto para passar pelo que os improváveis de Deus passaram. Muitas vezes queremos ter a sabedoria de Daniel no meio da Babilônia, mas nos curvamos na Babilônia quando algum altar se estabelece. Muitas vezes queremos ter o governo que José teve no meio da crise, mas nos ensoberbecemos quando Deus nos dá governo no meio de tempos difíceis. Muitas vezes a gente quer reinar como Davi reinou, mas o nosso coração não é humilde e pronto para se arrepender como o de Davi era. Muitas vezes queremos caminhar pelas ruas da cidade, ver pessoas sendo curadas como aconteceu com Pedro, mas nem sempre estamos prontos para voltar para o lugar que Deus nos chamou pela primeira vez. Nos tornamos irreconciliáveis. Irmão, se você quer viver o que os improváveis de Deus viveram, você precisa estar pronto para passar pelo que os improváveis de Deus passaram. Mas a boa notícia é que se você estiver disposto a passar pelo que os improváveis de Deus passaram, você vai viver o que os improváveis de Deus viveram. Você crê nisso? Levante suas mãos em nome de Jesus. Eu profetizo em nome de Jesus que os seus olhos naturais serão surpreendidos pela graça de Deus. Por mais que você tenha visto Deus fazer coisas incríveis, aquilo que você viu até aqui não se compara com aquilo que você vai ver a partir daqui. Eu profetizo em nome de Jesus, Deus guardando a tua casa, Deus guardando o teu ministério, Deus guardando os teus passos, Deus soprando você em lugares altos, mesas que você nem sabia que existiam. Existem mesas que você um dia desejou estar e o Senhor vai te colocar nelas, mas existem ambientes que você nem sabia que existiam e o Senhor vai te levar até lá. Se você for uma expressão da glória de Deus e do coração de Deus, Ele não tem problema, não tem dificuldade de estabelecer sobre você uma honra que homem nenhum experimentou. Ele não tem problema de exaltar homens humildes, mas você precisa manter o teu coração guardado. Eu profetizo em nome de Jesus que o teu coração não vai se perder, você não vai se ensoberbecer no meio da dupla honra, você não vai querer se envigar daqueles que te perseguiram. Pelo contrário, você vai abençoar os seus inimigos, você vai abençoar aqueles que em algum momento te perseguiram. Como José, você vai se tornar uma fonte de graça. Famílias vão receber daquilo que você carrega. O seu testemunho vai edificar pessoas que não criam no grande eu sou. Pessoas vão ver Deus fazendo em você e vão crer. Deus pode
pode fazer nelas também. A sua casa, a tua família, a tua história, em nome de Jesus, se tornando um outdoor da glória de Deus, da graça de Deus. Eu profetizo em nome de Jesus, os seus filhos crescerão vendo os milagres de Deus na sua casa, e eles crerão, porque eles viram de perto o que Deus fez. Os teus filhos verão o sobrenatural de Deus e não duvidarão, não se tornarão céticos, não tropeçarão, não se desviarão, não serão motivo de vergonha. Pelo contrário, nós e a nossa casa, estabelecidos em Deus, nos tornaremos improváveis aos olhos de homens, mas viveremos cada palavra que Deus já liberou a nosso respeito. Cada página da nossa história que foi escrita pelas mãos do próprio Deus vai acontecer. Não serão rasuradas, não serão rabiscadas, não serão esquecidas. Promessas vindo à tona em nome de Jesus, palavras antigas sendo relembradas, promessas que foram liberadas por Deus se cumprindo, palavras de paz e não de mal, palavras de vida e não de morte, palavras de prosperidade e não de escassez, palavras de avanço e não de recuo, palavras dos céus e não da terra, palavras de Deus e não dos homens. Eu profetizo em nome de Jesus uma igreja gloriosa avançando, completamente dependente de Deus. Nós não dependeremos de homens, nós não aguardaremos por propostas feitas por pessoas próximas. A nossa esperança está em Deus. Os nossos olhos estão firmados naquele que fez os céus e a terra. Nós estamos firmados numa rocha inabalável. Nos tornamos como os montes de Sião, que não serão abalados. Estamos firmados, protegidos, blindados, guardados em nome de Jesus. Se alguém crê nisso, diga amém. Você pode celebrar Jesus no seu lugar. Vamos, alguém, pelo amor de Deus, pode fazer barulho. Aleluia, aleluia. As dores de crescimento transformam meninos em homens, improváveis em heróis da fé. Por mais que doa, acredite, é melhor enfrentar a dor do crescimento, de um músculo que está se expandindo, ou de um osso que está se alargando, do que enfrentar a dor da atrofia, de perceber que coisas que deveriam crescer não crescem mais. Dores de crescimento só estão disponíveis para quem está crescendo. E todo improvável de Deus é alguém que foi esticado várias vezes mais. O improvável é alguém que foi esticado mais do que todos na sua geração, por isso que se destaca. O improvável de Deus é alguém que foi esticado mais do que, às vezes, toda a sua parentela, e por isso que se destaca. Mas se você quer crescer 20 vezes mais, esteja pronto para enfrentar todo tipo de retaliação. O inferno odeia suas promessas, odeia tua família, odeia você. Mas a tua história não vai ser definida por aquilo que o inferno diz a teu respeito, mas por aquilo que Deus pensa a teu respeito. Deus ama as tuas promessas, Deus ama a tua família, Deus ama você. Eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para te dar o fim que você deseja. Fica de pé no teu lugar, eu quero profetizar sobre você. Fica de pé no teu lugar. Hebreus 11 diz assim: pela fé conquistaram reinos, praticaram justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo e escaparam do fio da espada. Da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Levante suas mãos em nome de Jesus. Deixa eu profetizar essa palavra sobre você. Feche teus olhos, levante suas mãos. Pela fé conquistaremos reinos, pela fé praticaremos justiça, pela fé alcançaremos o cumprimento de cada promessa que o Senhor nos fez. Pela fé fecharemos a boca de leões, mesmo que eles estejam famintos. Pela fé apagaremos o poder do fogo, mesmo que a fornalha seja aquecida várias vezes mais. Pela fé escaparemos do fio da espada, mesmo que 1000 caiam ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, nós não seremos atingidos. Da fraqueza tiraremos força. No meio das nossas piores estações viveremos os nossos maiores livramentos e milagres. No meio das nossas maiores crises nós alcançaremos a maior medida de graça e de glória que já vivemos até aqui. Pela fé nos tornaremos poderosos na batalha.
e colocaremos em fuga exércitos estrangeiros. Eu declaro o nome de Jesus, como diz a palavra de Deus: inimigos que virão contra nós por um caminho, por 7 caminhos eles fugirão. Seja ansiedade ou depressão, sejam palavras de morte, sejam armas forjadas contra nós, sejam trabalhos feitos contra nós, sejam obras de feitiçaria, seja inveja, sejam as pessoas que nos cercam ou pessoas que nem nos conhecem, mas resistem àquilo que a gente carrega. Eu declaro em nome de Jesus, frustrados cada um dos planos do inferno, e que sejam prósperos cada uma das promessas de Deus. Elas se cumprirão em tempo e fora de tempo. No meio da seca você vai prosperar, no meio da crise você vai avançar, no meio do caos você vai romper. Você não vai ficar no meio do caminho, você não vai desistir. Eu declaro em nome de Jesus uma geração de improváveis de Deus se levantando. Levante a tua cabeça e coloca o teu olhar no autor e consumador da tua fé, como diz o salmista: eu elevo os meus olhos aos montes. De onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Deus que fez os céus e a terra. Ele não dorme, ele não se cansa, não fica exausto, ele não muda, ele não desiste. Ele não é homem para que minta, ele não é filho do homem para que se arrependa. Se Deus disse que vai acontecer, eu creio, já aconteceu. Se você crê nisso, irmão, você pode dar um brado de liberdade no teu lugar. Tudo bom? Você acabou de assistir uma mensagem aqui do nosso canal. Eu tenho certeza que ela te edificou e que ela vai gerar algo novo em você. E a gente separou mais 2 vídeos. Eu quero deixar essas indicações aqui para você continuar queimando com Jesus. E eu quero muito te fazer um pedido também. Se essa mensagem te edificou, comenta aqui embaixo, segue o canal, me ajuda a compartilhar para que mais pessoas sejam tocadas também. Deus te abençoe.